Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um MAC Podcast, mais um programa totalmente excelente, hoje recheado de poesia, de harmonia, de textos maravilhosos, com a minha amiga Shirley, que vai estar falando do livro dela, vai estar falando da trajetória dela, vai estar contando muita história boa, muita coisa legal. Para quem ainda não conhece, a Shirley é escritora, é professora, é poetisa, mas é a vovó, né? Mas um monte de coisa boa que eu vou deixar para você ir contando ao longo do nosso bate-papo. Seja bem-vindo ao MAC Podcast. Muito obrigada, Cláudio. E aí, essa história de escritura, como é que começou? Aquela coisa assim que todo mundo fica curioso, né? A gente vê já lançando livro, participando de coletâneas. E aí, como foi esse princípio, esse início de tudo? Eu posso dizer que foi uma coisa assim natural, né? Na minha infância, lidar com poesias, com contos, foi uma coisa muito natural, e gostar de escrever também foi até a partir disso, né? E minha mãe contava muita história. A gente na época não tinha televisão, não tinha uma série de aparelhos, né? Então a distração do grupo era do grupo da família, né? Sim. Era aquele quintal com várias casas. Então era a rodinha à noite contando, fazendo parlendas, rimas, contando historinhas, trava-línguas. Nossa, minha mãe era mestre em fazer isso. Era a maneira que ela tinha de nos ocupar, né? E educar. E ali tinha assim, uma série de ensinamentos dentro daqueles textinhos dela, daquelas poesias dela, daquelas musiquinhas que ela cantarolava, adivinhas. Ai, gente, era muito bom fazer isso. Participar disso, bons tempos, nossa. E isso ficou na minha memória, foi me seguindo na vida toda, né? Eu, assim, cresci ouvindo grandes poetas nas escolas, então eu adorava quando tive contato com a primeira poesia. Eu era pequenininha, assim, na escola entrando, né? Aquele Meu Porquinho da Índia, de Manuel Bandeira. Gente, aquilo acho que me encantou. E depois eu fui conhecendo outros autores, né? Como Carlos Drummond de Andrade, que ficou na minha vida para sempre, até hoje. E outros tantos autores sim. Cantores. Mas o Drummond música tem um carinhozinho à parte, né? Muita parte, porque foi assim marcado na minha trajetória até acadêmica. Então, na acadêmica, depois na profissional também. Né, o Drummond sempre teve ao seu lado junto das letras, né? Acho que sim. Eu posso hoje considerá-lo assim, meio que meu padrinho. Excelente. Espiritual. Eu tenho uma amiga que talvez a madrinha dela seja a Clarice Lispector. Talvez. Conheço essa também. Eu vou consultar essa informação, mas eu não vou dar spoiler, não. Isso. Agora eu quero saber do seu livro. Você lançou um livro na Bienal ano passado, né? Isso. O nome do livro é Consultando Versos. Costurando Versos. Costurando os Versos. Na minha costura aqui eu me perdi um pouco, mas você me salvou. Isso. Fala desse livro, como é que foi? Então, por que Costurando Versos? Minha mãe era costureira. E eu aprendi o ofício de costurar com ela. Então, a costura fez parte da minha vida toda também, assim como dentro da minha trajetória, né? Eu costurei meu vestido de casamento, eu costurei roupas para mim, costurei roupas para minhas netas, que eu faço hoje. E costurar versos seria, assim, uma homenagem à minha mãe, que foi a costureira, né, que me ensinou esse ofício. Ela costurava para fora para sobreviver. Eu costuro por prazer, sim, por delicadeza, para presentear e não para sobreviver. Então, o título é uma homenagem a ela, tá? Mas a trajetória se fez assim, como surgiu o livro, né? Na verdade, eu escrevia muito, mas eu não gostava de publicar nada, né? A não ser na área acadêmica, a não ser no trabalho, que eu era obrigada, sim, como ofício, costurar. Mas costurar não, olha o acaba sendo uma costura, escrever. E eu guardava meus escritos, né? Ficavam ali guardadinhos. Eu até falo isso num dos contos, numa das poesias no livro, foi minha guardado. Mas a história toda surgiu na pandemia, que deu assim aquele gatilho, que vivemos um momento muito forte, né? Desafiador. De muitas emoções, uma carga emocional muito grande para todos nós, para o mundo inteiro, né? Para o planeta. E ficamos todos muito mais dentro de nós, né? Não tinha muita... Os contatos sociais se resumiam muito, né? Um vídeo, até você realmente querer fazer vídeo.
E ali, nos grupos que formamos onde eu moro, né, atualmente eu moro na Urca, mas eu cresci e morei muitos anos no subúrbio. E na Urca, nesse momento, aqui naquele bairrozinho pequeno, né, todo mundo criou vários grupos de ajuda. Então tinha grupos de tudo. Grupo de quem tinha mais de 60, grupo para quem tinha mais de 70, grupo para menos de 70, de 60, de 50, que um ia ajudando o outro nas necessidades, né, para todo mundo se amparar. E num dos grupos tinha um editor que eu não sabia, né, e quando eu colocava coisinhas da minha neta, na época eu só tinha Rosa, hoje eu tenho a Nina e já está chegando uma terceira, ainda está sem nome. Eu colocava sempre uma coisinha escrita, uma foto e uma coisinha escrita. E esse editor entrou em contato comigo, no particular, perguntando se eu queria fazer parte de um livro dele, de uma coletânea que ele fazia, lá em São Paulo, Avós e Netos. E que ele percebeu que eu escrevi, aí ele perguntou. Sua primeira coletânea? Foi minha primeira participação em coletânea, sem ser coletânea... Profissional não, é ligada a uma obrigação do trabalho. Aí já é a sua carreira, seria só a minha carreira solo. Começando a se desenhar, né? Que lindo. E aí eu fiz um conto que era chamado Ventre da Matriosca, No Ventre da Matriosca, que fala dessa relação de uma mulher dentro da outra, né? Com essas bonequinhas. Sim. Né? Então são várias bonequinhas, uma saindo de dentro da outra. E aquilo, para mim, era uma representação do que era a minha família, que era uma família, assim, de muitas mulheres. Minha avó, minha mãe, minhas tias, muitas mulheres na família, e fomos tendo também filhas, né? E daí, quer dizer, eu tenho só uma filha que tá me dando já a terceira neta, mas eu tenho um filho também. E o conto foi uma homenagem a quem veio antes da minha mãe, que era a minha avó. De quem minha mãe falava muito, eu não conheci minha avó. Eu não tive contato com a minha avó. Eu fui a única neta, porque minha mãe era caçula de 10 filhos. Eu, uma temporãzinha da caçula, então eu não tive contato com a minha avó. Né? E eu fiquei no imaginário dentro da minha família, naquela coisa de que eu era a única neta daquele monte de primas e primos que não tinha sentido o colinho da vovó. E aí eu me baseei nisso para fazer o Ventre da Matriosca. E descobri nisso que eu tive dentro da minha avó. É verdade. Que eu tive dentro dela. Né? Biologicamente, a mulher já está dentro. Né, Que lindo demais, lindo demais. Pronto, aí dali foi uma sorte enorme, porque o livro foi publicado via virtual, não pôde ser presencial, seria em São Paulo, mas não houve essa possibilidade. Depois eu encontrei a Rose Lima, conhece a Rose Lima, nossa amiga maravilhosa, e a Rose estava publicando, né, o livro, a coletânea dela, que começou a ser a coletânea, né, porque temos 1, 2, 3, 4, 5, virão outros tantos. Viram outros. Né, e ela me convidou para participar, né, e eu eu republiquei o conto No Ventre da Matriosca, dentro do livro Me Tirei para Dançar com Amigos. E foi muito bom, porque ali no lançamento que foi na Bienal, no Rio de Janeiro, em 2023, a editora sorteou um livro solo para os participantes da coletânea. Aí eu fui sorteada. Olha, o universo conspira a favor, né? Foi assim, foi obra de destino mesmo. Imagino as fotos como ficaram lindas, imagina. As fotos, o fotógrafo, Cláudio Almeida... Caprichou. Pegou o momento do meu susto. Graças a Deus, porque o momento, aquele momento ali é o objetivo do fotógrafo, pelo menos em muitas áreas aquela emoção ali. Ele tem a imagem das minhas mãos assim, no rosto. Mas foi muito lindo, muito lindo. Assim, e eu... São imagens incríveis, tá? Não, e o mais lindo que você foi presenteada e você retribuiu esse presente compondo o seu livro e lançando em São Paulo ano passado. E aí, como é que foi a Bienal em São Paulo, o lançamento, repercussão, os amigos? Não, foi muito bacana. Assim, no Rio de Janeiro, já no ano anterior, né, eu consegui assim, reunir amigos, encontrei amigos que fizeram surpresa para mim da época da minha escola normal, que foram de surpresa, que eu não via há anos e... estavam lá, isso na Bienal do Rio, né? Quando eu estava no lançamento do Me Tirei para Dançar, da Rose Lima. E depois lá em São Paulo,
minha família toda foi, né? Tava minha filha, minhas netas, aí tem as fotos das crianças junto, as duas disputando o livro, todas as duas querendo segurar. Elas têm assim, esse orgulho, sabe, da avó fazendo livro, até porque elas são criadas assim, numa escola que também estimula muito a literatura. Então, elas têm encontro com autores e com muitas autoras. Legal. E isso faz elas imaginarem que eu estou dentro desse mesmo nível dessas autoras quando eu não me sinto, não, de maneira alguma. Né? Mas elas têm essa fissura pela avó. Foi muito bacana, foi um encontro bacana de amigos, tive amigos indo também nesse encontro, alguns amigos daqui do Rio que foram para lá também. Foi bacana. Imagina a festa, né? Confraternização da família. Isso. Olha, o quadro que você pintou aqui, eu já fiquei imaginando, assim, fiquei apaixonado. Inclusive, eu lembro da minha filha também, que aniversário dela, a gente chegou a dar livros de presente, sabe? A gente sempre busca incentivar também a leitura, porque é um mundo à parte que as pessoas precisam descobrir. Sim. E quem já descobriu, nossa, tem que propagar esse conhecimento. E que bom que vocês, escritores, fazem isso por nós, né? É muito gratificante, é surpreendente para mim, tá? Porque você se surpreende até com as coisas que você vai fazendo, porque hoje eu escrevo assim, tudo para mim é inspiração, principalmente as minhas netas, com as poesias que elas falam, com as tiradinhas delas, né? Tudo vira poesia na minha cabeça. Até você montar aquilo tá aqui, né? Você tem que sentar só para construir, né? E acertar essas rimas. Eu cresci com muita rima, isso ficou muito forte em mim. Então parece que escrever para mim eu tenho que fazer alguma rima. Sim, mesmo quando eu não faço rima, eu sinto falta porque aquilo ficou muito forte, né? E trabalhei com cordel também, no lado profissional também lidei muito com cordel. Então isso é marcante para mim. Não, e para pontuar melhor, né? A gente está falando a Shirley, escritora, e o lado profissional dela como professora na área de educação, né? Como atuando na área de... Acaba se misturando um pouco, exatamente, né? Eu fazia isso também com os meus alunos. Aquilo, da mesma maneira que eu tive professores que me inspiraram muito com poesias, com textos, com músicas, que eu amo música, eu ouço música o dia inteiro. Também. Eu ouço música o dia inteiro. E eu fazia isso com os meus alunos. E quando eu reencontro alguns alunos, eles falam isso para mim. Nossa, professora, marcava muito você dar poesia, me marcou muito você passar algumas músicas que eu ouço hoje, eu ouço de outra maneira. Isso é bacana, né? A música, né? O barato da música não é só a gente ouvir, né? É legal ouvir, mas a gente procurar entender o que está escrito, né? O que está sendo falado, comunicado ali. Eu lembro que quando jovem a gente tinha esse costume, né? A gente pegava as músicas, parava para ouvir junto em grupo e ficava, olha, na verdade ele está dizendo isso aqui. Né? Então, essa visão crítica da música... Contextualizar aquela música com o tempo, né? Isso, é muito legal. E as músicas atemporais que a gente tem, que são puras poesias, né? Olha, ouvir hoje tanta poesia de Chico, tanta música de Chico Buarque, você vê assim, coisas que você revive agora. Novamente. Eu notei muitas citações a Drummond, ao Chico Buarque... digamos assim, tá na primeira fileira da tua estante, isso, Mário né? Quintana, Ruth Rocha, dentre outros, Ana Maria Machado, dentre outros escritores. A gente está bem servido de escritores, né? Que bom. Nossa, eu me sinto assim privilegiada, né? Por ter feito até letras, né? E literatura, eu tive assim oportunidades de conhecer um universo bem grande que você não dá conta e que eu nunca dei conta e que eu acho que eu nunca vou dar. Entendeu? De cumprir, de ler aquilo tudo, Verdade. É muita coisa. É muita coisa. Eu estou vendo você assim como um dos exemplos positivos que a gente tem, né? Do escritor que tem a sua alma de escritor, né? Que faz os seus escritos, às vezes fica guardado e tal, mas um dia publica. E o que você poderia falar para essas pessoas que estão com seus escritos, seus poemas guardados, mas ainda tem um pouco de vergonha, não sabe o que fazer? Vamos tentar falar para eles, para ver se a gente consegue tirar essas coisas boas da gaveta e, quem sabe, publicar, né? Eu diria assim, não desista. Embora eu não tenha persistido nisso, mas eu tinha guardadinho ali com a intenção de um dia soltar aqueles versinhos, né? Jogá-los, né? Aí você procura ajuda, né? Procurar falar sobre isso. Eu
Eu penso também que eu gosto, eu quero eu estou escrevendo, eu escrevi o Costurando Versos, mas eu penso assim, em fazer um livro de contos, eu penso em publicar um livro infantil, ou vários livros infantis, eu tenho até um aqui que eu gostaria que está dentro desse, uma poesia que está dentro desse livro Costurando Versos, que é Meu Vizinho Pipoqueiro. Eu queria lançá-lo como um livro infantil, né? E também gostaria de escrever música, de fazer letra de música, né? Isso é uma coisa que eu vou caminhar mais para frente, né? Mas eu diria para as pessoas assim, façam, vão guardando, vão fazendo, não deixem de fazer. Uma hora vai surgir uma amiga que vai aparecer, vai te apresentar uma possibilidade, um amigo que era desconhecido, que também te viu escrevendo alguma coisa, e outras oportunidades vão surgindo. Eu acho que aquilo que está desenhado, e se é do teu desejo, ele vai aparecer em algum momento. Então, não desistam. Façam, mas falem sobre. Deixa o outro conhecer, deixa o outro saber, nem que seja para contar para o marido, para contar para o melhor amigo, para fazer uma roda de conversa. Nada, Perfeito, é isso aí. Sem pretensão nenhuma. Porque quando a gente fala, a gente começa a materializar a coisa, né? Quando a gente pensa, a gente começa a construir. Isso atrai as pessoas, né? Atrai as vibrações que tem a ver com aquilo que a gente está desejando, né? E um desejo nobre, um desejo lindo como esse, com uma plantinha que tem que ser regada, né? Então vamos regando, que uma hora, ó, E é interessante, você falou nisso, me fez lembrar, eu até nesse livro eu coloco, né, numa das poesias, eu conto essa história, que foi eu fiz um mapa astral, quando eu estava me aposentando, ia me aposentar, e eu falei assim, deixa eu fazer um mapa astral. E no mapa astral saiu que eu tinha uma vida de escritora depois da aposentadoria. Eu não acreditei, eu falei para ela, não, isso não é fato. Ela, eu não sei se é fato ou não, mas está dizendo que você vai ter uma vida de escritora, que você vai escrever sim. Aí eu fiquei... E aconteceu no sorteio, né? Aquele sorteio. É verdade. Na hora do sorteio, eu pensei assim, não pode ser. Não vai acontecer. Eu dividi com uma amiga do lado e fiz assim, não. Ela, o que você está falando? Eu falei assim, não, eu estou pensando alto. Não. Aí saiu o meu nome, eu fiquei... Por isso que eu fiz aquela cara, que eu estava incrédula. É mais ou menos isso, algumas coisas que estão no destino, né? É verdade. Então é bom você ter essas coisinhas guardadas em algum canto para você deixá-las. É uma forma de estar regando, né? Você deixa lá a tua poesia, aquela coisa, aquela crônica, aquele conto que você escreveu, que você gostou, deixa guardadinho lá que na hora certa ele vem à tona, né? E outra coisa, ler bastante. Eu acho que tem uma trajetória aí que a gente não pode deixar não pode ignorar. Que é você ler, você ouvir, né? Boas escutas, boas histórias, acompanhar alguns escritores que você gosta, estar no mundo literário de alguma maneira, né? Mesmo que informalmente, sem pretensão nenhuma, mas isso tudo faz o teu universo, né, dar uma trajetória, dar um rumo nela. Isso. E falando do seu livro, você tem, de repente, algum poema, alguma coisa que você podia dar um pitacozinho, assim, dar uma prévia para o pessoal que já está curioso, que está querendo conhecer? Você separou alguma coisa aí para ler para a gente? Eu gostaria de, assim, por uma homenagem para ele, antes de ler um verso meu, né, de uma poesia minha, mas fazer uma homenagem ao Drummond, né, porque ele teve presente, esse trechinho que eu vou ler para você, ele teve presente na minha vida acadêmica. Eu, antes de fazer um trabalho que eu tinha que produzir, um trabalho escrito, né, na minha escola de literatura, eu abria com ele. No meu trabalho, eu abria com ele. É assim, Procura da Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, e está na Antologia Poética. Um trecho, porque essa poesia é muito grande. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhes deres. Trouxestes a chave? Carlos Drummond de Andrade. Lindo, é brilhante. lindo, é demais. Isso aqui é meu guia. Toda vez que eu estou perdida com meus poemas, com meus escritos, eu leio isso aqui. Que aqui eu encontro, assim, a resposta, o consolo. Sim. Para seguir. Altamente inspirador, né, cara? E, se você permitir, por favor, eu posso... Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente está mega curioso, inclusive o pessoal da TV Paixão Web também, além do YouTube, a gente também está na TV Paixão Web. Mandar um abraço para a Patrícia e todos que estão acompanhando a gente aqui. E vamos agora, sem mais delongas, né? Então, eu vou então vou apresentar o livro, o poema que abriu o livro, que dá título ao livro, Costurando Versos. Costurando versos. Costuro versos. Dou pontos e alinhavo palavras. Corto e recorto nos espaços. Emendo e remendo frases, como se retalho fosse. Bordo rimas com rendas feitas à mão, com fios de seda ou de algodão. Dou linha em cada linha, faço laços, e enlaço com pontos largos ou apertados, soltos ou desfiados, a linguagem da inspiração. Modelo meu poema, customizo as estrofes, aparo o ritmo e teço minha poesia com tecidos finos e transparentes, lisos, bordados ou com cores diferentes. Lindo, lindo, lindo. Nossa. E tem outros aqui que eu fiz em homenagem à minha mãe, essa história dela contar, fazer rimas, sobre esse espírito da avosidade, de ser avó, nossa... Tem muita coisa de avó. Eu notei. Isso é bom, isso é ótimo. Que ainda não chegou, uma hora vai chegar. Eu notei também que a questão que você falou, descrevendo um pouco o seu estilo de escrita, né? Você falou da questão das rimas, né? Da forma de amarrar o texto. Eu já de cara nesse aí pude observar que você faz com maestria, sabe? Porque tem certas rimas, né, que a gente pode fazer como em uma inteligência artificial, né, que fica uma coisa mecânica. É bom para iniciar, mas para chegar nesse ponto aí tem que ler muito Drummond e tantos outros, né? Eu acho que eu estou bem aquém, mas ele pelo menos é o meu mestre, é um guia. Precisamos de um guia, né? Precisamos de um mestre. A gente precisa olhar para um ponto, uma direção e seguir, né? Muito legal. Deixa eu ver, você tem o seu livro, tem algumas coletâneas, inclusive Me Tirei para Dançar, do qual eu também faço parte, indiretamente ou diretamente, né? Porque eu fiz a capa das duas últimas. Tem também previsão de uma próxima edição também, você vai estar presente? Com certeza, Rose já sabe disso. Que notícia boa, que notícia boa. Também participo de 2 edições do Pé de Poesia, também sob a curadoria da Rose Lima. Que também é outro projeto incrível, sabe? Muito bom. Então é muito bom participar dessas coletâneas, que são as possibilidades, que são textinhos de cada pessoa, né? Ela consegue, assim, eu acho que as coletâneas têm esse poder de reunir várias pessoas num livro só. E Rose faz isso com uma aplicação, eu chamo a Rose de curadora, porque ela faz a cura. Perfeito. No sentido amplo da palavra. A cura dos poemas, dos versos, e eu acho que a cura individual das pessoas, também a cura coletiva, né? Naquele grupo que consegue se encontrar ali para falar sobre um sentimento, um momento, uma ideia. Maravilhoso. Isso é muito bom. Eu não vou nem perguntar, porque eu já percebi que você tem pretensão de lançar outros livros, né, de fazer muita coisa ainda nessa área. E quando é que você se descobriu mesmo escritora? Foi quando você se aposentou e fez uma mapa astral? Ou o que mais compôs esse fechamento aí? Eu ainda não me sinto uma escritora, por incrível que pareça. Não é incrível, né? Mas é porque você sempre se sente muito aquém ainda, né? Eu me sinto engatinhando. Então, eu acho que para me tornar escritora, né, me sentir escritora, eu acho que escritores todos nós somos, né? Todos nós somos. Nós sempre falamos que cada um que produz uma coisa, que consegue escrever, a gente se autodenomina um escritor. E a gente tenta, né? Entendi o que você quis dizer. Mas assim, no sentido amplo, de acolher quem está escrevendo, sim. seja ele
O iniciante, né? Mas, assim, para me descobrir escritora ainda falta um bocado. Acho que ainda tem Olha, então uma estrada. Aquele colega que está acompanhando a gente, que ainda não tem um trabalho publicado numa coletânea ou seu livro, tá vendo? O processo é esse mesmo, né? Faz parte da trajetória, né? E eu tenho conversado com você nesses últimos dias, e eu vou confessar que uma coisa, por falar em trajetória, me chamou a atenção. Você falou do ócio criativo, né? Me explica um pouco essa história do ócio criativo, porque eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que perguntar isso para ela. Então vamos lá. Eu fui apresentada ao ócio criativo, esse termo, pelo meu professor, Afonso Romano de Santana, que era um pupilo de Carlos Drummond de Andrade, na faculdade. E ele falava isso, né? Para escrever é preciso... Ele tem uma poesia que fala sobre isso. Eu não vou lembrar a poesia agora, mas ele tem uma poesia que ele fala que é preciso você ter ócio para criar, né? E eu sinto isso, que eu preciso ter ócio, Sim. Coisa que eu não tenho. Porque hoje sou avó, né? Me aposentei, mas eu tenho outras atividades. Ser avó, assim, é uma escolha minha de ajudar minha filha na demanda que ela tem com as crianças, né? E falta tempo para... Falta o ócio. Mas, de vez em quando, eu consigo um ócio, né? Assim, contemplando ali o amanhecer, o anoitecer, ver as pessoas passando. Quando eu sento na minha varanda, eu procuro ócio. Uhum. Né? Naquele momento, nem que seja por meia hora, uma hora, naquele momento eu fico olhando e observando as pessoas e faço daquilo ali um movimento interno para mim de exercício de escrever. Embora eu não escreva exatamente naquele momento, mas eu já começo a escrever mentalmente aquilo que eu estou vendo. Esse, para mim, é o meu exercício. Não é o de todo mundo, eu acho que cada um tem uma maneira, processo, né? Seu modus operandi de elaborar um texto, mas o meu é assim, olhando, contemplando, pensando nas palavras, pensando naquilo que eu estou vendo. Hoje eu fico, assim, tem um detalhe, né, que eu acho que eu até comentei isso com você, que eu vejo as pessoas tirando selfie, fazendo pose, elas estão passando normalmente, de repente olha uma coisa assim, faz uma selfie, faz aquela cara bonitona, né, para postar, tira e começa a andar. Aquilo dali tem uma série de coisas embutidas nesse movimento, né, e eu quero escrever sobre isso. Eu já fiz uns rabiscos, mas eu quero escrever sobre essa coisa do instantâneo, de parar, se fotografar, postar, né, eu mesma não consigo fazer isso como eu gostaria. Até vejo assim, é tão fácil, as pessoas fazem com muita facilidade. Por que eu não faço? Eu acho que eu tenho assim, um pouquinho de vergonha, eu tenho um pouquinho de... não sei, talvez da crítica, da autocrítica. Eu tenho uma série de coisas Cada um tem o seu processo. Mas eu gostaria de me libertar mais e poder fazer um pouquinho mais. Você já está aqui mais do que liberta, você está falando um podcast, o mundo inteiro pode observar, né? Futuras gerações podem acompanhar o que foi falado aqui agora. Olha que coisa boa, né? Então, enfim, eu quero agradecer muito a sua participação, adorei o bate-papo. Pena que o tempo é curto, mas a galera pode se manifestar, pedir para você voltar, pedir para de repente aumentar o tempo de podcast, que a gente está com uma janela de 30 minutos. Então a gente segue as ordens, segue a risca. Eu quero agradecer a galera que está acompanhando a gente aqui na TV Web Paixão, que está acompanhando a gente no YouTube, da plateia, o pessoal que está aqui no estúdio vibrando com a gente. Shirley, adorei conversar contigo, muito cara, foi muito lindo. Estou ansioso para ler o seu livro, tá? Com certeza eu vou ler com muito carinho. E considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Rose Lima, que me trouxe também para esse contato com você mais estreito, e agradecer a quem estiver ouvindo, paciência para ler o livro, agradecer ao universo, agradecer minha mãe, que foi uma fonte de inspiração, agradecer minha avó, né, toda uma geração, todos os meus parentes, meus amigos, que sempre me deram assim, muito carinho, me acolheram muito o tempo todo, e eu acho que só posso agradecer, né? Só tenho que agradecer. Tá? É isso. Obrigado a você, Obrigada. E até o próximo podcast. Até o próximo. Obrigado por curtir o vídeo até aqui, esperamos que você tenha gostado e até o próximo.